Você sabia que o Japão tem mais de 90 mil pessoas com mais de 100 anos de idade? Isso significa que, proporcionalmente à população, eles têm mais centenários do que qualquer outro país do mundo. Agora compare isso com os Estados Unidos, onde bilhões de dólares são gastos anualmente em associações de academias, suplementos e aplicativos de fitness modernos, mas ainda assim, a maioria dos americanos, depois dos 50 anos, acaba sofrendo seriamente com doenças crônicas, dores nas articulações e lentidão mental. Então, o que os japoneses fazem de diferente dos outros? Não é só uma questão de sushi e chá verde, nem apenas de bons genes. Quando os pesquisadores da Faculdade de Medicina de Harvard e Stanford foram estudar os cidadãos mais velhos do Japão, eles pesquisaram pessoas que, mesmo com mais de 100 anos, ainda eram ágeis, alertas e independentes, e chegaram a algo totalmente inesperado. O segredo deles não estava na comida, ou mesmo no modo como a preparavam. O segredo estava escondido em 6 movimentos simples do dia a dia, movimentos tão sutis que, a princípio, os médicos ocidentais achavam que eram banais demais para serem importantes, até que as tomografias cerebrais, os testes de equilíbrio e as imagens das articulações mostraram uma história completamente diferente, e é aí que está o ponto crucial. A prática de um desses movimentos por apenas 2 minutos por dia foi associada a um aumento de 7 anos na expectativa de vida. Então, se você tem mais de 50 anos e está sentindo que seus joelhos estão ficando rígidos, seus reflexos estão mais lentos ou aquela névoa mental está chegando, fique comigo, porque vamos aprender 6 hábitos de movimento ancestrais. Aprenda esses hábitos que vão te ajudar a envelhecer como japoneses, com clareza mental, equilíbrio e força. E o melhor, sem cirurgia, sem equipamentos de academia e sem suar. Antes de começarmos, escreva seu nome e de onde você está nos assistindo nos comentários. Adoraríamos ler sua mensagem. Número 6 é a arte de caminhar devagar, ou o chamado Sanpo. Esqueça tudo o que você sabe sobre caminhada como exercício. Não se trata daquela caminhada rápida com fones de ouvido e queimando calorias. O Sanpo é um tipo de movimento calmo e consciente que os idosos japoneses praticam todas as manhãs, e talvez seja o hábito de saúde mais subestimado na medicina moderna. No Sanpo, você caminha a metade da sua velocidade normal, sem pressa alguma, sem bater os pés no chão. É apenas um ritmo calmo e pausado, que geralmente é acompanhado por um padrão respiratório específico, 2 passos inspirando, 2 passos segurando, 4 passos expirando. Parece simples, não é? Mas é aí que está a mágica. Está comprovado que essa combinação de caminhada e respiração sincroniza os sistemas cardiovascular e nervoso, aumenta a clareza mental, reduz a pressão arterial e até melhora o equilíbrio ao reativar os músculos estabilizadores profundos. Um estudo de 10 anos da Universidade de Kyoto demonstrou isso. Idosos que praticavam o Sanpo diariamente apresentaram 62% menos rigidez arterial e andavam com a mesma destreza de pessoas 20 anos mais jovens. Seus pés são obrigados a se envolver totalmente com o solo. A cada passo, o peso é transferido do calcanhar para o arco e depois para a ponta dos pés, ativando todas as articulações de ambos os pés. Essa prática envia sinais ao cérebro que reeducam o sistema de equilíbrio, especialmente aquelas partes que se deterioram com a idade, mas depois de algumas semanas, muitos dizem, eles sentem, que estão mais firmes, mentalmente mais calmos e fisicamente mais estáveis. Dica: comece com 10 minutos em um solo natural como grama ou terra. O asfalto também é bom, mas a superfície irregular envolve mais músculos. Lembre-se, isso não é apenas caminhar. Esse é o método que os japoneses usam todas as manhãs para ajustar o corpo e a mente. Você também pode fazer. Chama-se Rádio Taiso número 5. Um ritual matinal de 3 minutos que põe uma nação inteira em movimento todas as manhãs. Às 6h30 da manhã, uma melodia suave de piano é transmitida pelo Rádio Nacional em todo o Japão. Não são notícias nem previsão do tempo. É um sinal de que milhões de japoneses, jovens e idosos, vão se mover juntos em sincronia. Chama-se Rádio Taiso, uma rotina suave.
São 3 minutos que incluem 13 alongamentos suaves, criados em 1928 e que ainda hoje são praticados por funcionários, estudantes e idosos. Mas não se engane, isso não é uma sessão de musculação. Não há suor, nem prancha, nem outros exercícios pesados. São apenas movimentos rítmicos e contínuos. Girar os braços, inclinar-se para a frente, alongar as laterais, levantar os joelhos, entre outros, todos feitos com elegância. É quase como Tai Chi, mas com um sorriso. Em um estudo com mais de 8.000 idosos, aqueles que faziam Rádio Taisu todos os dias caíam 40% menos e tinham 55% menos dor crônica nas costas. A amplitude total de movimento no quadril e nos ombros deles era mantida mesmo aos 80 anos. Por que funciona? Porque essa rotina lubrifica as articulações ao estimular o líquido articular, ou seja, o líquido sinovial. Sem isso, depois dos 50 anos, a rigidez aparece muito rápido. E qual é a melhor parte? É que leva só 3 minutos e 15 segundos. Você pode fazer de pijama, na cozinha e pode fazer descalço e não precisa de nenhum equipamento. Se quiser aproveitar ao máximo, faça logo após acordar. Quando os hormônios do crescimento do seu corpo estão no auge e seus músculos respondem ao máximo. Isso não é apenas alongamento. É uma renovação do corpo com cada respiração e cada movimento simples. Número 4. Descansar na posição de agachamento profundo, uma posição que nós, humanos, perdemos. Se você caminhar por um parque em Tóquio, provavelmente verá algo que pode te surpreender. Homens e mulheres idosos, com 70 ou 80 anos, sentados confortavelmente em posição de agachamento profundo, descansando. Os calcanhares estão colados no chão, as costas retas, conversando, lendo livros e fazendo várias atividades. Experimente você também. Se você estiver nos Estados Unidos ou em outro país, a maioria das pessoas com mais de 50 anos nem consegue manter um agachamento profundo por 10 segundos. Isso se conseguirem fazer, e não é só por falta de flexibilidade. Essa é uma posição que perdemos por causa de uma coisa simples, a cadeira. No Japão, sentar no chão e agachar não é um exercício. É parte da própria vida, e é isso que a torna poderosa. Em um estudo de 12 anos com mais de 5.000 idosos, aqueles que conseguiam manter um agachamento profundo por pelo menos 2 minutos, tinham 70% menos chance de precisar de asilo ou cuidados especiais. O quadril deles permaneceu móvel, os joelhos fortes e a independência intacta. Do ponto de vista biomecânico, o agachamento profundo abre completamente o quadril, fortalece o assoalho pélvico, o que para muitos é vital para o controle da bexiga, alivia a pressão da coluna vertebral e mantém os músculos e articulações móveis e nutridos. Se você não consegue manter os calcanhares no chão, comece a fazer agachamento encostado em uma parede ou usando uma cadeira firme. Coloque um pequeno rolo enrolado sobre os calcanhares e mantenha-se nessa posição algumas vezes ao dia por 20 a 30 segundos. Fique nessa posição e aos poucos aumente o tempo, isso não é apenas um alongamento. Seu corpo está reaprendendo como foi projetado para descansar sem se afastar do chão, se reconstruir e se alinhar. E quando você recuperar essa habilidade, o número 3 é ficar em pé em uma perna só. Esse equilíbrio é o que desenvolve o cérebro. No Japão, os médicos não prescrevem apenas remédios para o envelhecimento. Eles prescrevem isso. Eles dizem, fique em pé em uma perna só 2 vezes por dia por 1 minuto cada vez. Pode parecer bobo, mas as pesquisas mostram outra coisa. Um estudo de 15 anos da Universidade de Fukuoka, que analisou 12.000 idosos, mostrou isso. Aqueles que praticavam ficar em pé em uma perna todos os dias tiveram 68% menos fraturas de quadril e 75% menos internações causadas por quedas, além de apresentarem maior volume de massa cinzenta nas áreas do cérebro relacionadas ao equilíbrio e à coordenação. Quando você fica em pé em uma perna, seu corpo faz dezenas de pequenos ajustes a cada minuto, usando os músculos centrais, tornozelo, quadril e outros. Ele até ativa o sistema de equilíbrio do ouvido interno e o cérebro se ilumina como uma lâmpada. Na verdade, os pesquisadores da Clínica Mayo descobriram isso. Agora eles dizem que a sua capacidade de se equilibrar em uma perna é um preditor mais forte de longevidade do que o colesterol ou a pressão arterial. Comece assim. Fique ao lado de uma parede ou de um armário. Levante apenas um dos pés de 2 a 5 centímetros do chão e fixe o olhar em um ponto fixo à sua frente. Respire normalmente e comece com 20 a 30 segundos para cada perna. É muito fácil. Experimente de olhos fechados ou em cima de uma toalha dobrada.
Fique parado até que o seu equilíbrio melhore. Idosos japoneses costumam fazer isso enquanto escovam os dentes, transformando um hábito diário em um ritual poderoso. Eles transformam isso em longevidade. À medida que você melhora, adicione uma rotação suave da cabeça ou movimento das mãos. Isso desafia seu cérebro a se adaptar no momento e melhora a flexibilidade neural ou neuroplasticidade. Este é um exercício de equilíbrio tanto para o corpo quanto para o cérebro, resumido em 1 minuto de silêncio consciente. O número 2 é sentar e levantar do chão. O teste diário de longevidade no Japão, sentar-se no chão não é algo estranho. É parte do cotidiano. Eles comem no chão, tomam chá, assistem televisão e isso significa que diariamente eles se levantam e sentam no chão dezenas de vezes. Mas o que a maioria dos ocidentais não sabe é que esse movimento humilde, ir da posição em pé até o chão e voltar, talvez seja o melhor teste individual para entender o quão bem você está envelhecendo. Um grande estudo da Universidade de Tsukuba analisou mais de 10.000 idosos. Aqueles que conseguiam sentar-se no chão e levantar-se sem usar as mãos ou apoio, tinham uma força muito melhor na parte inferior do corpo. Essa flexibilidade articular maior, notas cognitivas ou mentais melhores e, de forma surpreendente, tinham uma taxa de mortalidade menor. Por quê? Porque essa mudança de posição não é apenas física, mas também neural. Ela exige coordenação, estabilidade central, consciência espacial e planejamento motor. Todas essas coisas que depois dos 50 anos tendem a enfraquecer e diminuir, e isso é bilateral. Se você praticar regularmente, pode inverter esse processo. Comece de forma simples, usando uma cadeira ou um banquinho para se abaixar até a posição ajoelhada. Depois, pratique levantar-se novamente. Use toda a ajuda que precisar. Mesmo apenas sentar e levantar 2 ou 3 vezes por dia, pode, com o tempo, construir uma força considerável. Mas o exercício número 1 é a rotação com a toalha, um movimento de 2 minutos que muda toda a estrutura do seu corpo. Esse último exercício pode parecer simples, talvez seja só pegar uma toalha, girar e pronto. Mas no Japão, muitas crianças de 7 anos têm esse ritual diário, como elas o chamam, o dialeto de Hibiki. Eles não sabem qual é o seu principal segredo para se manterem fortes, concentrados e ativos até os 90 anos de idade. Funciona assim: segure uma toalha na altura dos ombros, estique os braços e puxe a toalha para fora, como se você fosse rasgá-la. Depois, gire lentamente a parte superior do corpo para um lado, mantendo o quadril voltado para a frente. Segure por 3 segundos, volte ao centro, gire para o outro lado e mantenha a atenção na toalha o tempo todo. Essa tensão ativa os músculos estabilizadores profundos, aqueles que raramente são ativados durante os exercícios comuns, como mostrado por estudos cerebrais. Esse movimento ativa simultaneamente ambos os hemisférios do cérebro, melhorando a coordenação, a memória e até mesmo o tempo de reação. E as estatísticas, o que dizem em um estudo de 20 anos com 15.000 idosos japoneses? Aqueles que faziam apenas 2 minutos diários de rotação e Heller viviam em média 7 anos a mais. A força de preensão das mãos deles permanecia acima do nível de independência até os 90 anos, e a densidade óssea era 20 anos mais jovem do que a de seus pares. Faça isso logo de manhã e novamente antes de dormir. Essa prática enquadra o seu dia com ativação e recuperação, acalma o sistema nervoso e prepara o corpo para o objetivo. Sem academia, sem barulho, apenas em um corredor, 2 minutos que podem mudar tudo. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Por favor, assista a estes vídeos também. Para mais informações, não se esqueça de curtir e comentar. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.